Começa agora a Rede Escola, a revista eletrônica que conecta você ao universo da educação. Confira os destaques da edição de hoje. Nos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança, o sociólogo Herbert de Souza é o personagem do quadro Acervo. Sem uma educação voltada à criança e ao adolescente, depois à juventude, é muito difícil você construir uma sociedade que tenha os valores democráticos como válidos, como fortes, como orientadores da ação das pessoas. Na segunda reportagem da série sobre tecnologia, vamos saber como os robôs podem ser utilizados na educação. O ponto que muita gente se preocupa, é com relação aos humanoides e os robôs em geral tomando os empregos dos seres humanos. Isso daí é um debate que realmente exige que tenha um acompanhamento, que tenha um planejamento. Para isso é muito importante que haja educação. No Rio de Janeiro, uma escola em que se fala português e coreano. Depois das máquinas a vapor, da produção em série e dos sistemas automatizados, o mundo discute a quarta revolução industrial, a que também podemos chamar de Indústria 4.0. A Indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias baseada nos conceitos e nas interações entre sistemas cyberfísicos, a internet das coisas e a Big Data, que, aliás, você já conheceu aqui na primeira reportagem da série sobre tecnologia e educação. Isso mesmo. Quando falamos em Indústria 4.0, falamos de impactos na economia, na sociedade e na educação. Já é fácil encontrar estudantes fascinados pela evolução dos robôs, que tendem a tornar essa indústria mais eficiente. Vamos conhecer integrantes de uma equipe de robótica da PUC do Rio de Janeiro, famosa por projetar robôs de competições. Será que eles enxergam futuro na robótica ou perderão mercado para os robôs? O que me fascina nos robôs é que eles podem fazer muita coisa que a gente não pode. Tem robôs que conseguem sair do chão e sair voando por aí. E eu acho isso incrível. Eu fico imaginando que daqui a algum tempo, sei lá, daqui a alguns anos, eu consiga estar lá junto com ele, ou eu ser algo, sei lá, uma junção humano-máquina. Na década de 1920, teve uma peça escrita por um escritor tcheco, Karel Čapek, onde ele inventou a palavra robô. Na verdade, robô significa trabalho forçado em tcheco. E eram essencialmente humanoides, tinham um aspecto humano. Depois disso, realmente a evolução foi para outros tipos de robôs, automóveis robóticos, braços robóticos, mas mais recentemente a gente tem tido uma retomada dessa ideia de robôs humanoides. O ponto que muita gente se preocupa é com relação aos humanoides e os robôs em geral tomando os empregos dos seres humanos. Isso daí é um debate que realmente exige que tenha um acompanhamento, que tenha um planejamento. O que a gente tem observado é que há uma transferência de profissões. Em vez de uma profissão mais básica, num ambiente mais insalubre, de uma tarefa mais repetitiva, você vai tendo pessoas que vão agora construir os robôs, fazer manutenção dos robôs, vão ter um benefício, um outro tipo de emprego, enquanto esses robôs aumentam a produtividade. No entanto, para isso é muito importante que haja educação, muito importante que haja um ensino para essas pessoas poderem alcançar esse nível. No contexto das escolas, a robótica ela é bastante difundida em escolas de diferentes maneiras, porque é associar controle, sensores a coisas físicas. Às vezes pode ser uma garrafa PET. Não necessariamente necessitam de equipamentos mais sofisticados. Isso eu estou falando na realidade brasileira. Na PUC do Rio de Janeiro, estudantes de Engenharia de Controle e Automação criaram a RioBots, que desde 2003 participa de várias competições e já conquistou reconhecimento internacional. O computador não sabe fazer nada se você não der as instruções.
Então, é muito legal para mim pensar que eu estou ensinando o robô a se mexer, ou então o computador a abrir um programa e executar um cálculo, alguma coisa assim. Eles participaram já de várias competições de categoria de dança, de luta, de corrida e subir escada, porque subir escada parece fácil, mas se você pensar para um robô fazer isso, ele tem que ter muita noção de equilíbrio. E a gente é que tem que programar o equilíbrio dele. Esse daqui já foi campeão de dança 2 vezes seguidas, lá na competição dos Estados Unidos. Já foi campeão prata em subir escada, já foi prata em luta de Kung Fu. Ele é um campeão. A robótica, em particular, ela é multidisciplinar, então eles aprendem não só mecânica, como eletrônica, como programação. Claro que cada um vai focar mais na área de interesse, mas tem que saber um pouco de tudo. E com isso eles ficam engenheiros muito mais completos, e com muito mais possibilidades no mercado de trabalho. Porque não só eles vão ter experiência prática, o know-how, vão ter o know-why, que é da sala de aula, e vão ter a multidisciplinaridade da robótica. Na sala de aula eu aprendo engenharia. Aqui eu aprendo a engenheirar. Eu aprendo a botar em prática tudo que eu aprendi dentro de sala. Eu consigo ter muito mais contato com o que eu vou ser lá no futuro, já enquanto eu estou aprendendo a ser o que eu vou ser. Oppan Gangnam Style. Olá, pessoal! Imagina passar boa parte da vida com graves problemas nas costas, sofrer com problemas de dentição e ter as gengivas sempre inchadas, dias e noites a fio com dores insuportáveis. Calma, isso não é um enredo de filme de terror. É a história de uma pessoa que viveu cerca de 600 anos atrás. Seu corpo foi encontrado durante uma reforma do prédio da Galeria de Arte de Aberdeen, cidade do litoral da Escócia. Seu nome nós não sabemos, pelo menos por enquanto. Ele entra para a história como o esqueleto 125, SK-125 para os íntimos. A sua descoberta não é isolada, é que bem antes de ser uma galeria de arte, essa área era ocupada por um convento e parte do terreno era muito usada para enterros, isso lá pelos anos 1000 até 1400. Perto do SK-125 estavam mais 60 esqueletos inteiros e cerca de 4.000 fragmentos de ossos de mais de 300 pessoas. Além disso, nos níveis mais profundos da escavação, foram achados partes de ossos de animais, cerâmica e vidro. As avaliações feitas em todo esse material possibilitaram entender questões como gênero, idade aproximada, saúde e estilo de vida. Mas o pulo do gato foi dado graças à técnica forense. Ela recompõe o rosto de anônimos e famosos do passado, alguns que viveram muito antes de SK-125. A reconstrução da imagem de uma pessoa começa a partir dos ossos, passando para as camadas de músculos, pele e supostos detalhes em função de atributos físicos e outros dados obtidos na pesquisa. Os resultados são impressionantes e mostram como o passado pode ser revivido através da tecnologia e arte. É como se um portal se abrisse e pudéssemos observar toda uma era dos nossos antepassados. E é graças a esse esforço científico que agora sabemos. O esqueleto 125 era um homem de meia idade, com doença degenerativa nas articulações, principalmente na região lombar. Era mais baixo do que a média dos habitantes da cidade. Não só tinha problemas dentários gravíssimos, como vivia com um abscesso permanente. Informações sobre a abundância de determinados elementos radiativos em seus ossos ajudam a supor que ele viveu sua infância em outro lugar, tendo passado os últimos anos da sua vida nessa área da Escócia, onde morreu. Ah, sim, a Galeria de Aberdeen também voltou à vida depois da reforma e agora pode exibir parte do seu próprio passado aos visitantes. Até o próximo Observatório. Um projeto que une literatura e artes plásticas. A obra escolhida, Dom Quixote de Miguel de Cervantes.
A OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, convidou escolas de 23 países membros para encenarem esse grande clássico da literatura mundial, sempre respeitando a realidade de cada lugar. Vamos ver como foi o exemplo brasileiro. A leitura abre portas para o mundo de imaginação. Ela pode nos fazer viajar e criar o nosso mundo particular. Foi o que aconteceu com Dom Quixote. Em uma proporção exagerada, o cavaleiro andante se deixou levar pelos livros de tal forma que precisou sair pelo mundo e imitar os seus heróis favoritos. Aproveitando a criatividade de Dom Quixote, a OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, convidou crianças dos 23 países membros para reeditarem essa famosa história a partir da realidade de cada um. Essa era uma iniciativa que já era realizada na Espanha, mas que agora, pela primeira vez, ganha uma dimensão internacional. Então, o resultado final disso é uma publicação de 23 países distintos, por meio de jovens e da figura do Dom Quixote em cada uma das suas comunidades, tanto reforçando o papel da literatura, quanto também incentivando a leitura desde o primeiro momento na juventude. Cada país será representado por uma turma de ensino fundamental que irá escrever um capítulo dessa nova versão. No Brasil, a escolhida foi a do Centro Educacional 416 de Santa Maria, no Distrito Federal. E para ajudar no processo de criação, a turma fez um trabalho de campo que começou com a visita ao ateliê do artista plástico espanhol Gil Marcelino, um apaixonado pela história de Dom Quixote e que preserva um acervo com mais de 250 peças sobre o cavaleiro andante. Eu nasci na Espanha, vim para cá com 12 anos, e o tema é apaixonante. Quem de nós não sonha? Ele é um sonhador maior. É o príncipe dos sonhadores ou dos ingênuos. E aí eu resolvi fazer esse projeto. Já se vão 18 anos. Daqui eu vou levar o conhecimento de Dom Quixote e a paixão que o povo tem por Dom Quixote. Muita gente ainda não conhece, assim, eu acho que deve conhecer, porque é muito legal. É muito interessante. É muito legal estar participando desse projeto, porque eu vou levar para o resto da vida. Eu acho muito bom ter conhecimento, vou aprender palavras novas. Eu nunca tinha ouvido sobre essa história, e agora eu já conheço mais uma história de um livro. Eu gostei, eu achei muito interessante, por causa que ele é um herói meio que diferente dos outros, e eu gostei de ver tudo, porque tudo é bem artístico, por assim dizer, né? Ele é tudo bem feito, cheio de detalhes, eu gostei de tudo praticamente. Em uma segunda fase de busca de inspiração, os alunos também visitaram monumentos turísticos da cidade que irão compor a história. O Congresso Nacional pode se tornar um robô, já a Ponte JK, um monstro do lago. Depois de toda essa experiência e se inspirarem na história original de Dom Quixote, chegou a hora de colocarem as ideias no papel, escrever e ilustrar o capítulo que irá nos representar no livro. Hoje eles estão reunidos aqui no Laboratório de Informática da escola para fazer a caracterização dos personagens, que é o que está faltando nesse capítulo, e também tem um outro grupo fazendo os desenhos, que depois será selecionado um desenho para este capítulo. Olha, experiência fantástica, maravilhosa. A partir do trabalho de reestruturação da história Quixote, com os monumentos de Brasília, com o nosso contexto histórico aqui do Brasil, de forma coletiva as crianças puderam elencar acontecimentos, e o meu papel aqui unicamente é apenas da estruturação final, da escrita, daquele acabamento para o envio posterior do capítulo à Espanha, e para nós é uma grande satisfação e alegria. O lançamento vai ser feito no início do próximo ano em todos os países que participaram dessa iniciativa. No final da aventura, Dom Quixote fez questão de criar um novo final para Sancho Panza e sua esposa, assim como apresentar uma burrinha para seu burro e uma atraente égua para seu fiel e leal Rocinante. Assim, o livro reescreveu as histórias de todos e tornou seus destinos um verdadeiro final feliz. Um colégio no Rio de Janeiro mostra que rola uma química poderosa entre a química e o teatro. Este ano, a Organização das Nações Unidas declarou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. Aproveitando esse gancho, a professora de Química Maria Olívia, da Fundação Osório, resolveu usar o teatro como ferramenta de aprendizagem e encenou com seus alunos uma peça sobre os 150 anos da Tabela Periódica. A ideia da peça também é ser educativa, entendeu? É falar, gente, olha como a tabela pode ser vista de uma outra maneira, entendeu? Olha como a gente pode dar vida para os elementos.
olha como se você olhar desse jeito fica diferente, fica lúdico, fica divertido, fica interessante. Eu acho que proporcionar esses momentos para os alunos, que é um momento diferente de estar sentado na sala de aula, tipo, copiando matéria, isso é importante. A peça Elementos 119 integra a 7ª edição do projeto cultural Quinocult, criado em 2016 pela professora de Química da Fundação Osório, Maria Olívia, carinhosamente chamada de Mariô. A iniciativa visa estimular debates e reflexões junto aos alunos sobre temas importantes do cotidiano. O Quinocult sempre foi um projeto muito bom dessa escola. Acho que a peça, junto com os alunos e toda a cooperação dos professores, e também a interação, a criatividade dos alunos sendo trabalhada. As pessoas, elas têm múltiplas inteligências, elas não são obrigadas a sentar em um lugar e saber uma coisa de acordo com um livro que elas leem, sabe? A maneira de apresentar, várias pessoas aqui aprenderam, sabe? E tinha gente do 7º, do 8º, que nunca viram ainda essa matéria, mas que já sabe a dimensão, sabe? Já podem se apaixonar um pouco. E o pessoal do ensino médio que está aprendendo isso, sabe? Está tendo isso, é muito importante. A ex-aluna e bailarina Estela, convidada a participar da peça, se surpreendeu com a escolha do tema. Eu achei um pouco curioso, né? Porque ninguém gosta de química, a maioria não gosta de química. E foi uma forma bem didática e bem engraçada de ensinar um pouco dos elementos, né? Ainda mais para quem está no 9º ano, que vai começar a ter química mesmo. Eu acho que é uma introdução bem bacana. Além de ensinar química, é algo que os alunos conseguem interagir. Porque não é uma peça que a pessoa fica no palco. A peça aconteceu entre a gente. Eu achei interessante, porque eu aprendo química também antes da hora. E a Mariô é uma pessoa maravilhosa, então foi muito bom fazer a peça com ela. A professora Mariô aproveitou a oportunidade da apresentação para falar também de temas como a participação feminina na ciência e da questão da sustentabilidade. Quando a gente estuda ciência, tanto física, química quanto biologia, a gente vê muito homem. Então eu quis mostrar que também tem mulher e é uma forma de incentivar as meninas também a pesquisarem ciência, a irem para esse caminho. Hoje em dia não tem como você não falar sobre sustentabilidade, ainda mais eu sou professora de química, falando para jovens, tem o negócio do canudo, do plástico. Então, tipo, eu quis abordar isso na peça também. Nem inglês, nem espanhol. Alunos de 3 escolas públicas do Rio de Janeiro estão aprendendo a falar coreano. Isso mesmo, o curso livre de coreano é oferecido em parceria pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Consulado Geral da República da Coreia, por meio do Centro de Educação Coreana. Eu fui até uma escola em Bom Sucesso para saber como os estudantes estão se saindo. Chagati, yogi, buseyo. Oi? Eu disse, vamos ver em coreano. Vamos lá. K-pop. A K-pop conquistou adolescentes no mundo todo e no Rio de Janeiro chegou às salas de aula da rede pública do estado. Não se engane, não é aula de dança. Aqui a K-pop é um incentivo para que os alunos aprendam coreano. 안녕하세요. 저는 밀리스입니다. 브라질 사람이에요. 한국말 좋아해요. Prazer, meu nome é Melissa, eu sou brasileira e eu gosto muito da língua coreana. A professora desta turma está no Brasil há 30 anos, mas não é fluente no nosso idioma. Isso é bom, porque os alunos usam menos o português durante as aulas. Mãe, língua coreana aprendeu um mês, mais ou menos, já sabe ler e escrever. Mas português não, português tem muita gramática, ainda eu não aprendi a verdade com professores assim, aí só ouvi, aí falar, aí por isso minha portuguesa não tem passado, presente e futuro. Também aqui muda, eu, tu, ele, ela, nós, tudo muda. Essa gramática para mim é muito difícil. A língua coreana tem 21 vogais e 19 consoantes. Como nos passos precisos e sincronizados da dança K-pop, a escrita tem ordem, sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Parece complicado, e é mesmo. Qual é a sua maior dificuldade? A pronúncia, gravar o tanto de es que tem também, porque tem um monte de letra E diferente. Tem letra que repete, tem coisa que eu não consigo entender por causa que o som é parecido também. Minha maior dificuldade são a pronúncia de umas consoantes, que tem duas deles, que são os san,
Kyok, Sandigit, Sampib, que é muito difícil de pronunciar, eu não consigo. Para mim, ler e escrever foi bem fácil. O problema mesmo é a ordem, que é totalmente ao contrário, para a gente poder traduzir. Só isso. É o único problema para mim até hoje. É a ordem das frases. É a ordem da frase, porque a gente é de um jeito e de totalmente ao contrário, a ordem deles. Então, é um pouquinho difícil, complicado para a gente também. Melissa é da primeira turma de coreano do Colégio Estadual Olga Benário Prestes e que está se formando em 2019 após 3 anos de estudos do idioma e da cultura do país asiático. Outras 2 turmas do colégio estão em curso e tem mais gente interessada. O curso de coreano virou uma referência no colégio. A gente percebe isso na matrícula inicial. Hoje eu tenho alunos que se matriculam no colégio porque sabem que a gente oferece o curso de coreano. Então virou um referencial para a gente e para a comunidade externa. Tem muitos meninos talentosos que precisam disso, de um espaço que mostrem para eles que eles podem ganhar o mundo. Meu plano é ir para a Coreia também, como a professora falou. Eu tenho a agradecer ela porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela me ajudou muito. Quando eu comecei, eu fui sorteado, eu nem queria fazer, eu vim só para ver como é que era. E ela foi motivando, falando que a gente pode conseguir o que a gente sonha. E foi me motivando, ela mudou o meu jeito de pessoa de ser. E eu tenho só a agradecer a ela. Eu te amo muito, professora. Obrigado. Boa, Vinícius. Depois dessa, dá para encerrar a matéria. Em 1989, há exatos 30 anos, líderes de diversas nações assumiram um compromisso com as crianças de todo o mundo. Este acordo internacional ficou conhecido como a Convenção sobre os Direitos da Criança. Este é o Tratado de Direitos Humanos com a maior quantidade de países adeptos, 196. O Brasil ratificou a convenção em setembro de 1990. No quadro Acervo, vamos ver uma entrevista do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, ao programa Salto para o Futuro. Betinho, falecido em 1997, falou de cidadania, ética, educação e direito das crianças. Vamos ver. É um conjunto de valores, de princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. E cidadania é aquele conjunto de regras, de deveres, de direitos que o cidadão tem ou deveria ter numa sociedade democrática. Cidadão é o sujeito da sociedade. Cidadão é aquele que institui a sociedade, constitui a sociedade. E essa constituição numa sociedade democrática, ela se dá através de princípios, daí a ética. E esses princípios, no meu entendimento, são 5. É a liberdade, a igualdade, a participação, a diversidade e a solidariedade. Você ensina a cidadania a uma criança. Quando ela descobre que ela é sujeita de direitos, de amor, de carinho, e que ela também é um personagem de um mundo que se vai construindo. Sem uma educação voltada à criança e ao adolescente, depois à juventude, é muito difícil você construir uma sociedade que tenha os valores democráticos como válidos, como fortes, como orientadores da ação das pessoas. A Rede Escola de hoje fica por aqui. Para ver e rever a nossa revista, se ligue no site tvescola.org.br e também no canal da emissora no youtube.com/tvescola. Na seção playlist, você consegue ter acesso a todos os episódios da Rede Escola. Na tela da TV, o nosso programa inédito é exibido toda sexta-feira às 7h, aos sábados às 4h, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Para quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 8h na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo, gente! Tchau, tchau. Até mais.